Fala aí, gurizada, tudo bem com vocês? Então, Revolução Industrial, positivismo, socialismo e surgimento da sociologia. O que será que tem em comum entre estes quatro assuntos? Veremos. Todos nós, em algum momento da nossa vida escolar, já estudamos Revolução Industrial. Certamente sabemos de todos os benefícios e também malefícios que a Revolução Industrial trouxe para a gente. O grande fluxo de pessoas que passou a viver nas cidades, a migração campo-cidade, tudo isso foram acontecimentos que a Revolução Industrial foi responsável por propiciar. Além disso, o aumento da produção e, consequentemente, o aumento da oferta desses produtos e o barateamento do preço desse produto no mercado. A Revolução Industrial ela vem acompanhada de uma série de outras coisas, ela não acontece sozinha, ela por si só ela acontece em várias etapas. Há quem diga que hoje estamos ainda vivendo a Revolução Industrial, ou seja, uma quarta etapa, quinta etapa da Revolução Industrial, com a Revolução Tecnológica. Então, ela é um movimento que ainda não é possível ver o fim, de tamanhas as transformações que isso vem gerando na nossa vida e no mundo. Bom, mas quando a gente está falando mais especificamente da segunda etapa da Revolução Industrial, lá, que ocorre no século XIX, que aí sim é o grande boom da indústria, isso descamba para um outro assunto que é importante e que eu vou trabalhar aqui com vocês. O século XIX é um século marcado, principalmente na Europa, pela explosão da ciência, ou seja, e a Revolução Industrial ela é responsável por trazer a ciência para a produção dos produtos, ou seja, então se estuda, se descobre e se aplica isso na produção. O positivismo, propriamente, que é o que vai dar origem à sociologia, ele é um movimento intelectual e que ele tem um domínio na Europa, basicamente na segunda metade do século XIX. É um movimento que ele surge na França, mas ele também vai se espalhar para outros países, tendo representantes, por exemplo, na Alemanha, na Itália, na Inglaterra. Então o positivismo ele é um movimento que ele está muito relacionado com a ciência. Ele foi influenciado pelo iluminismo, pela aquela ideia de ciência, de progresso do iluminismo, mas ele receberia novos ares, uma repaginada no século seguinte, na figura de Auguste Comte. Auguste Comte foi um matemático, também um estudioso da filosofia, e que propriamente pensava que estava vivendo o período mais próspero do mundo, o que realmente de alguma maneira até faz sentido, se pensar que naquela época se viveria o apogeu, principalmente com as descobertas científicas que estavam acontecendo dentro daquele contexto ali, ou seja, a superação do antigo regime, os governos agora, governos burgueses, legislações burguesas interessadas e identificadas com o progresso da sociedade, faziam a Europa prosperar. Aliado a isso, tu tinha também uma relativa, entre aspas, ideia de paz na Europa que vigorava, ou seja, uma vez que os conflitos armados estavam sob controle, ou seja, não tinha nenhuma grande guerra acontecendo. Além disso, a Revolução Industrial muda radicalmente a forma de se enxergar a vida, ou seja, as coisas passam a ser mais fácil, a vida passa a ser mais fácil, o acesso às coisas passa a ser mais fácil. Além disso, tu tem também a medicina, os avanços nas ciências naturais, na física, na química, na biologia, na própria medicina, que começam a descobrir curas para as doenças. Tu tem também, na metade ali do século, a grande obra que é uma das mais importantes de todos os tempos, que é a publicação da Origem das Espécies do Charles Darwin. Portanto, todo esse contexto de descobertas traz um sentimento e uma ideia de vivermos e estarmos vivendo novos tempos.
tá? O tempo do progresso, o tempo da razão. E é dentro desse contexto que nós vamos ter a figura, tá, do Auguste Comte surgindo ali, que eu falei anteriormente. O Comte, tá, é um discípulo de Saint-Simon, um socialista utópico anterior a ele. Tá? Então, ele acreditava, né, o grande barato da filosofia do positivismo é imaginar que, dentro da proposta dele, existiriam aspectos evolutivos da sociedade. A sociedade teria caminhado sobre 3 estágios evolutivos e, obviamente, o positivismo era o último estágio da sociedade. O primeiro estágio da sociedade, né, seria o estágio que ele chamava de teológico ou fictício, né, um período da humanidade em que todas as coisas, os grandes acontecimentos, eles tinham explicações de cunho teológico. Tá? O segundo estágio seria o estágio metafísico ou abstrato, onde também as explicações como o surgimento do homem, do universo, entre outras coisas, ficariam em explicações abstratas sem ser possíveis de ser comprovadas. E o último estágio, que era o estágio que se encontravam agora, né, no século XIX, era o estágio científico positivo, que teria iniciado lá na Revolução Científica e passado pelo Iluminismo e, consequentemente, né, estar agora vivendo dentro do positivismo, dentro do século XIX. Esse estágio do positivismo, esse estágio do científico, era o estágio da ciência. Era o estágio onde todas as explicações para todos os problemas da humanidade seriam respondidos pela lógica e pelo viés científico. Tá bem? A filosofia positiva, tá, ela não fica somente nessa explicação para os 3 estágios evolutivos da sociedade. Tá? O Comte, como grande entusiasta da ciência, né, ele propõe uma divisão por complexidade das próprias disciplinas, ou seja, ele elencaria astronomia, física, química, biologia e sociologia como ciências complementares, sendo que a filosofia e a matemática serviriam como uma espécie de fio condutor entre essas disciplinas aí. É a partir disso que o Comte vai propor o surgimento da física social, que dá origem à sociologia. O que era a física social do Comte? A física social do Comte seria, né, pensando pela ótica dele, ou seja, tu tinha no campo da física, no campo da química, no campo da biologia, leis, ou seja, o mundo estava sendo descoberto. Naquele período ali, tá, a partir por exemplo, do evolucionismo, se descobriria que tudo funcionava por leis, ou seja, a evolução humana se daria a partir de um processo de leis da natureza. A física, a mesma coisa. Ou seja, quando os homens estavam estudando a física, a química, o que eles estavam descobrindo? O funcionamento do universo. Vocês estavam descobrindo as leis, os códigos que esse universo tinha. Portanto, eram leis naturais. O Comte, sendo entusiasmado por isso, pensou da seguinte maneira: bom, se existem leis para as ciências naturais, se existem leis para o universo, para a astronomia, deve existir uma lei para regular. Deve existir uma lei que faça com que os homens se organizem em sociedade. Tá? Então, a partir disso, é que ele vai propor um estudo, né? E ele, nesse primeiro momento, ele chama de uma física social. Ele não sabia muito bem, nesse momento, o que era essa física social. Mas ele sabia que ele estava propondo alguma coisa e tentar entender o que seria essas leis aí, sociais. A partir disso, então, o Comte inicia esse processo e, mais tarde, um de seus discípulos, chamado Émile Durkheim, vai lançar, né, vai pegar a ideia do Comte, vai repaginar ela, vai reformular ela, vai chamar de sociologia, tá? E vai fundar um primeiro curso de sociologia da história, né, dentro da faculdade na França. Ou seja, então, a partir disso tem o surgimento da sociologia propriamente como uma ciência, tá bem? Então,
quando a gente pega esses aspectos que foram falados até aqui e casa eles, ou seja, preciso pensar que até então, até o processo da Revolução Industrial, as mudanças ocorriam de maneira muito lenta. Ou seja, as transformações do mundo se davam um ritmo bem devagar. O que a Revolução Industrial vai fazer é acelerar esses processos de transformação. Então, ou seja, e também, até então o que se tinha para estudar a sociedade? Era a filosofia. Mas como a gente sabe, a filosofia ela se concentra muito no campo da ideia, no campo do pensamento. E essas transformações ocorriam num ritmo tão acelerado na sociedade que a filosofia não dava conta de entender. Portanto, era necessário o surgimento de uma ciência que desse conta e prestasse atenção nesses detalhes que estavam surgindo ali. Até porque é um novo padrão de sociedade. Está surgindo uma nova classe, que é a classe do proletariado urbano, que em sua natureza é oriundo dessa migração do campo para a cidade. Portanto, é uma classe que se comporta, traz os costumes, os hábitos do campo, mas precisa se adaptar a essa vida corrida da cidade. É uma classe social que passa a conviver diariamente com os problemas do mundo do trabalho, com os acidentes de trabalho, com as jornadas excessivas de trabalho, com a falta de dinheiro. Ou seja, enquanto o mundo todo se gabava ou acreditava que estava assim, vivendo o progresso, o ápice do progresso da humanidade, vai surgir agora teorias, por exemplo, contrárias na figura do Marx e do Engels, que vão apontar os problemas dessa industrialização, que vão chamar a atenção para o perigo que é deixar essa classe social passar despercebida dentro desse processo todo aí. Dentro desse modelo, o que vai surgir? Vai surgir, então, o socialismo científico do Marx e do Engels. Esse socialismo científico ele tem a ver, sim, com esse movimento de positivismo. Por quê? Porque ele usa a ciência. Esse movimento de socialismo científico, ele usa uma análise econômica, ele usa uma análise jurídica, ele usa uma análise pedagógica, ele usa uma análise sociológica, filosófica, enfim, é o que a gente entende hoje pelo Marx, O pensamento do Marx não é possível de tu enquadrar ele dentro de alguma coisa única no campo das humanas, ele é muito amplo. Então, ou seja, esse socialismo científico se caracteriza por um estudo minucioso da engrenagem e do funcionamento do capitalismo. Então, Marx, ao detalhar isso, ele encontra as próprias contradições do sistema, apontando onde isso em algum momento entraria em colapso. E daí abriria-se a porta para se chegar, por exemplo, no socialismo, como sociedade, como modelo de sociedade, para depois chegarmos lá no modelo comunista como um fim de tudo isso. O socialismo, as ideias do socialismo, não são originárias de Marx. As ideias socialistas elas já existiam. Há possibilidade de encontrar as ideias socialistas lá no âmbito da Revolução Inglesa. Mas a gente pode dizer que o advento do socialismo está muito relacionado com a França, na figura do Fourier, do Saint-Simon e do Proudhon. Estes são os socialistas anteriores a Marx e que de alguma maneira ficaram conhecidos como socialistas utópicos, porque propunham um novo modelo de sociedade. O socialismo utópico recebe esse nome justamente por não apresentar uma crítica tão contundente à sociedade industrial. É possível encontrar, por exemplo, dentro dos escritos desses socialistas anteriores, como por exemplo o Saint-Simon, uma certa admiração pelo progresso industrial. O Saint-Simon chegou a escrever um livro chamado A Indústria, o Novo Cristianismo. Ou seja, eles entendiam de alguma maneira que esse progresso ele era uma coisa que conduziria as pessoas para uma coisa melhor. E essa sociedade proposta, essa sociedade utópica, obviamente tudo que é utópico é uma coisa perfeita, ela surgiria
como uma alternativa a este modelo capitalista, econômico que a Revolução Industrial estava consolidando. Mas, de certa maneira, não há uma crítica embasada, não há uma crítica mais elaborada em relação a esse modelo de sociedade. Pode-se entender que olhavam para isso como, né, um fruto da ciência, mas também entendiam que isso poderia gerar algum tipo de problema e propunham alguma outra alternativa. Mas ficava um pouco nisso, né? Talvez um dos socialistas que tenha ido um pouco mais longe assim foi o próprio Fourier, né, que chegou a desenhar os modelos de falansterios, que seriam, né, habitações coletivas, com terras coletivas, mas que também chegou a ser colocado em prática, mas não deu muito certo. A gente falou de Revolução Industrial, de surgimento, né, de crescimento dessa indústria. A gente falou de expansão da indústria, que vai gerar crescimento de capital. A gente vai falar de migração campo-cidade, surgimento de uma nova classe de trabalhadores urbanos, chamados de proletários, que são desprovidos dos meios de produção. E a gente fala de pensamentos, né, filosóficos, de doutrinas filosóficas que estavam aí. Por exemplo, o fundador do positivismo, que é Auguste Comte, foi discípulo, tá, do Saint-Simon. Então, ou seja, ele, de alguma maneira, ele pega um pouco da teoria desse progresso que o Saint-Simon trazia lá nos seus escritos. Tá bem? Eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo. E se vocês gostaram, faz um favor aí, né? Dá aquele like no canal aí, porque ajuda bastante na propagação do conhecimento. Muito obrigado e até uma próxima.